Muito bom dia, galerinha dos sextos anos, tudo bem? Em nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, novamente, sobre as estações de tratamento da água, ou seja, vamos fazer uma retomada. A água que usamos para as mais diversas atividades do nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos e regar o jardim, ela é captada de rios, lagos e represas por meio dessas bombas que vocês estão vendo aqui. Então, o primeiro processo que acontece para a água sair lá da captação e ir para a nossa distribuição nas residências, ela chama-se de captação de água. Essa captação, ela vem com folhas, galhos, lodo, bactérias e muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela vai passar por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita essa captação, a água é levada por grossas tubulações, que é chamadas de adutoras. É levada dali para as estações de tratamento, né? Conhecidas simplesmente como ETAs, ou seja, estações de tratamento da água. Se existirem morros ou algumas interferências ou obstáculos pelo caminho, as estações elevatórias elas se encarregam de bombear a água por essas bombas aqui. E essa sujeira toda, ela vai ficar retida nessa bacia de tranquilização. Então, ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se com uma forte pressão. Então, ela passa pela bacia de tranquilização. E a função desse tanque é justamente reduzir a velocidade da água e segurar a sujeira aqui, ó, que fica retida. Então, a água sofre um processo inicial de limpeza aqui, e aqui ela vai receber também o cloro. E nessas grades ficam retidos aqui, ó, inúmeros troncos de árvores, muita sujeira e até mesmo peixes. Quando ela passa aqui na bacia de tranquilização nesse tanque, esse cloro ele serve para matar vírus, bactérias e ainda dissolver metais que ficam presentes aqui na água. Então o cloro ele é uma das etapas de tratamento também. Logo depois de colocar o cloro, ela vai passar por uma etapa chamada floculação. É a terceira etapa do processo, onde a água vai passar por esses canais que vocês estão vendo aqui, canais de coagulação, ela recebe o sulfato de alumínio líquido e esse produto vai servir para desestabilizar as partículas de sujeira. Então, ele vai juntar tudo, formar grandes flocos para ir para o fundo, que é o processo de decantação. Então, aqui é justamente adicionado o sulfato de alumínio para formar esses flocos de sujeira que vão para o fundo, para o próximo processo que é a floculação, depois da floculação que é a decantação. Lá ainda na floculação, os tanques floculadores são motores aqui, ó, parecem uns ventiladores que ficam girando numa alta velocidade e causam aglutinação das partículas sólidas, ou seja, elas vão para o fundo, formando esses flocos maiores. Por isso o nome de floculação, para depois que está no fundo, que é chamada de decantação. Por quê? Porque eles vão decantar essa etapa, ou seja, vai passar para a próxima de decantação. Como vocês veem aqui do esqueminha, essa floculação, ela fica aqui, ó, retida no fundo do tanque, porque os flocos são grandes. Depois ela vai para a bacia, para os tanques decantadores. Lá no tanque de floculação, a água segue para aqui, ó, para os decantadores. É uma espécie de, parece uma piscina, tá? Onde fica por cerca de 90 minutos aqui parada, estacionada. É um tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte das impurezas. Aí sim que nós vamos para o próximo processo. E nesse processo aqui, quando ele livra a água de toda a impureza, parte dessas impurezas sólidas ainda ficam aqui junto com essa água. Então, a água ainda não está totalmente adequada para ser consumida. Ela vai para uma outra etapa agora, depois desses decantadores, que é a etapa de filtração, de filtragem.
Então, ao passar pelos decantadores, eles possuem essas pás que arrastam o lodo formado no fundo do centro do tanque. A cada 2 horas, em média, essa sujeira é bombeada por um canal de esgoto. Então, é retirado toda essa sujeira aqui que fica aqui retida nesse tanque, tá? Nesse processo ainda, que é chamado de decantação. E o próximo processo, que vem depois desse aqui, que é a própria filtragem, conforme foi falado, o que acontece? Existem canaletas localizadas nas partes superiores dos decantadores. Elas vão captar a água da superfície, que serve, né, aqui para conduzir para depois para filtros verticais. Então, essas canaletas, conforme vocês estão vendo, estão nas partes aqui para movimentação da água para outra parte. Na filtragem, o que tem os filtros? São formados por carvão, areia, pedregulho e também um tipo de cascalho. Essa sujeira que restou da fase da decantação, ela tem que ficar retida aqui, ou seja, aprisionada nesses filtros, tá? Por isso é o nome filtração. Até nos filtros caseiros, em casa, a gente tem esse processo aqui, tá? De carvão, areia, pedregulho e cascalho para reter as sujeiras menores. A vida útil dos filtros utilizados numa ETA, ela tem de 20 a 30 horas. Depois, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida nesses filtros. Então, o máximo de tempo é 30 horas nessa filtragem, tá bom? Que é utilizado esse processo aqui, que é chamado de filtração da água, indo depois para um novo processo, que é chamado de desinfecção. O que vem a ser a desinfecção? Depois que passou pela filtragem, o tratamento está quase finalizado, mas ainda não está pronto para ser mandado para as residências. Então, o que é utilizado aqui? A água vai passar pelos processos de cloração, alcalinização e fluoretação. Ou seja, ela vai receber o cloro, né? Ela vai receber o cal para deixar alcalina com pH, né? Que é alcalinizado, e vai receber o flúor, né, que combate a cárie infantil. Então, esses processos são muito importantes aqui, ó, que é chamado de desinfecção. Então, desinfecção por quê? Porque eles adicionam novamente o cloro para os micro-organismos, eles vão alcalinizar a água com cal, ou seja, um pH bom, para que a água ela não corroa os canos até chegar nas nossas residências, e depois o flúor para evitar a cárie infantil. Então, conforme foi falado, cloração. Adição de cloro para manter um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre dos micro-organismos patogênicos, ou seja, livre de bactérias e outros micro-organismos, né? Por exemplo, protozoários que podem causar inúmeras doenças. O próximo processo depois da cloração é colocado o cal, que é a alcalinização, conforme a gente vai ver aqui na imagem, tá? Então, o cal serve para quê? É feita a colocação dele, serve para evitar a corrosão dos canos nas redes de abastecimentos, tá bom? Porque se não tiver esse cal para manter a alcalinidade da água, muitas vezes pode acontecer da água se tornar um pouco ácida no momento do caminho até nossas casas e pode corroer os canos. E aí há um vazamento. E por último, a fluoretação. O flúor é adicionado à água para prevenir as cáries na população. Então, eles colocam uma quantidade adequada de flúor, né, para depois fazer a distribuição. Então, finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto da ETA, para depois ela seguir para as nossas residências, certo? Então, daqui ela vai seguindo para outros tanques, onde ela fica na distribuição, que é levada por grandes tubulações para reservatórios nos bairros e depois ela é distribuída para toda a população, certo? Então, ficou aqui um pouquinho das nossas explicações sobre as estações de tratamento da água. Então, para a gente retomar aqui, ó, captação, que é justamente a captação da água,
as bacias de tranquilização, onde fica no gradeamento, recebe o sulfato de alumínio para fazer a floculação. Ela vai passar por decantadores para reter toda a sujeira no fundo do tanque. Depois ela passa pela filtragem, os filtros. Ela vai para desinfecção com cloro, com flúor e com cal e depois é distribuída para as nossas residências, certo? Espero que tenha ajudado, que tenha passado um pouquinho de conhecimento a mais para vocês sobre as estações de tratamento da água. E um bom dia e até a próxima aula. Fiquem com Deus, vamos estudar. Um abraço a todos.